Educação à distância, mudando realidades. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos aos cursos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, o IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte. Você está na licenciatura em Pedagogia EAD. E juntinhos estamos na jornada de metodologias e práticas da educação infantil. E eu sou a professora Anabela Barbosa. Passarei a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda de cabelos pretos na altura do ombro. Ao fundo está a plotagem dos estúdios em tom cinza, branco e verde. Estou com um vestido de bolonas e não bolinhas, em tom pink, rosé e branco. E o meu sinal para a comunidade Libras é Anabela. Nesse episódio, ele, Celestin Freinet, Celestin Freinet e a educação para o povo, a grande influência de Freinet para a educação infantil. Ai, que tudo! Vamos conhecer? Vamos. Então vamos lá para a nossa tela interativa. Bom, estamos nessa jornada, e nessa jornada da metodologias e práticas da educação infantil, na trilha Quem Pode Nos Ajudar? Quem pode nos ajudar são eles, os grandes teóricos da educação, os grandes teóricos que contribuíram com a educação. Além desses que nós já conhecemos, se você perdeu algum, volta lá no nosso canal e assiste. Bom, a nossa ajuda sobrenatural desse episódio é o Freinet e a revolução na sala de aula. Bom, o que tem a ver o Freinet? O Freinet, uma das principais contribuições do Freinet é a educação para o povo. Ele vai se preocupar muito com uma educação que atenda a todas as camadas sociais, que não seja apenas para aqueles que têm condições de pagar para uma educação, não só aqueles que têm condições de ir para a escola, mas que essa escola possa atender a todos. Lá na biblioteca virtual, a gente tem um livro, um livro dele que é maravilhoso, que também é outro autor, tudo de bom, o Ibernon, e ele vai falar da pedagogia Freinet, tá? Então é esse título que a gente recomenda para a leitura. E nesse trecho aqui, o Ibernon vai falar assim do Freinet. Não devemos perder de vista que, para o movimento Freinet, o importante são os princípios dos quais as técnicas se baseiam, e não a técnica em si. As técnicas devem desenvolver a criatividade e a ação das crianças, que por meio delas devem opinar, discutir, manipular, trabalhar, pesquisar e criticar a realidade sobre uma perspectiva de transformação social. As chaves da pedagogia Freinet, que se encontram por trás das técnicas, são as seguintes: o tateamento experimental, a educação do trabalho, a cooperação, a importância do ambiente escolar e social, a necessidade de criar materiais para oportunizar essas ideias na prática educativa. Eu não preciso falar mais nada, né, gente? Já falou tudo. Bom, Freinet vai trazer... basicamente, o Freinet não escreveu muitos textos sobre uma metodologia. Eram mais questões reflexivas sobre como fazer ou organizar esses espaços de aprendizagem. Mas aí, pautado por essa ideia de uma educação para o povo, de uma escola acessível, ele traz que essa escola tem esses princípios. Quais são esses princípios? Então, não é você aprender uma técnica, não é você aprender várias técnicas, porque a técnica em si, ela não vai ter condições de atender todas as diversidades que se passa na escola. E é por isso que devem se pautar pelos princípios. Então, a partir de princípios, você consegue adaptar qualquer técnica. Ai, que tudo, gente, fica até emocionada assim, falando do Freinet, ai, que coisa. E ele vai influenciar, portanto, uma das grandes influências dele é a educação profissional, porque ele também se baseia, considerando que eu tenho uma educação para o povo, uma educação pautada no trabalho, na preparação para a vida, mas nessa vida do trabalho. Além disso, também uma
educação que envolvia a cooperação, não a disputa, né? Não a vencer, mas sim cooperar. Todos têm que agir em prol de um bem comum. Além disso, a experimentação é um elemento da pedagogia Freinet. Essa experimentação, né, tem essas relações aí similares com o Dewey, com o Montessori, com o Froebel, né, que a gente já discutiu aqui. Se você perdeu esses episódios, volta lá e assiste todos eles, tá? Não perde nenhum. E esses elementos que o Celestin Freinet vai trazer são elementos que ele organiza de um modo que é possível você ir para a sala de aula e, a partir de qualquer situação, você adaptar. Então, o importante, ele traz isso, embora pareça dicotômico, né? Eu falo de trabalho, mas geralmente trabalho está associado à técnica. E Freinet fala que o importante não é a técnica, mas sim os princípios que orientam essa técnica. Então, portanto, para os professores, para os educadores, o principal é você compreender esses princípios, e esses princípios vão te conduzir para a adaptação, para a reconstrução, para a concepção dessas técnicas. Mas tem mais coisa lá na biblioteca virtual que também vai trazer sobre algumas discussões sobre o Freinet. Dois dos livros mais importantes, além do Educação para o Povo, é Pedagogia do Bom Senso. Ele vai tratar das questões sociais da educação, né? E aqui também é uma referência que a gente traz lá no livro do Ibernon, são só os links, né, para a gente deixar aqui mais fácil. Quando ele fala da pedagogia do bom senso, ele vai discutir a questão de uma escola ativa. Por quê? O Freinet, né, aqui a gente tem um breve histórico da biografia para a gente entender, né, quem ele foi, por que ele tinha essas ideias, né? Ele foi professor do povo, daí sua grande contribuição para a expressão pedagogia popular. Ele nasceu em Gaz, lá nos Alpes franceses, né? Então, se vocês não tinham, né, mas vocês perceberam aí, né, o nome francês, né, Celestin Freinet, eu não falo francês, né? Ele estudou o normal, a escola do magistério, ele foi para a guerra, né? Então ele também teve muitas reflexões durante esse período conturbado da sua história, né? E esse destaque da sua vivência, marcado por essas experiências, né, da guerra que ele viveu nesse período de 45, né, de 40, durante a Segunda Grande Guerra. E aí ele escreveu o seguinte, olha que destaque interessante que o Ibernon traz. O sistema de autoridade na educação é hoje radicalmente condenado por todos os educadores dignos desse nome. Não estou muito longe de pensar que, socialmente, valeria mais, talvez, que não houvesse escola do que uma escola que deforma os espíritos, os tornando escravos, que ensina por meio de dogmas para impedir a reflexão, que reprime, que desvia e aniquila de uma vez por todas a contribuição pessoal. Somos, sem dúvida e definitivamente, contrários a toda aquisição imposta pela vontade do adulto, pelos programas ou inspetores, contra todo o ensino imposto aos indivíduos sem razão interior, funcional. Pesado isso, né? Sim, ele era um grande crítico à escola tradicional e por isso ele fez parte desse movimento da escola ativa, né? Da escola ativa, que também teve influência no Brasil. E como ele teve essa experiência da guerra e ele fez o magistério, a escola francesa tem grandes contribuições para a educação, então ele trouxe todas essas vivências para pensar uma educação pautada o quê? Pautada no interesse da criança, pautada no como essa criança se desenvolve, pautada também naqueles elementos da experimentação. Então, não é o que o adulto quer que eu faça, né, mas é o que a criança precisa. Além dessas discussões, esse elemento que foi fundamental na pedagogia dele, que é uma pedagogia popular, uma pedagogia voltada para que as pessoas tivessem acesso à educação, e essa educação não era uma educação diferente do ponto de vista, vamos educar
quem tem mais condições para dominar e quem tem menos condições para ser dominado. Mas ele fazia essa diferenciação no sentido de que a educação para todos, a educação para o povo, tinha que ser uma educação de qualidade, tinha que ser uma educação pensada nas experiências, no conhecimento, na construção do indivíduo e sua contribuição para a sociedade. Bom, além disso, né, a gente tem outras contribuições do Freinet. Né, a gente tem outros títulos, né, do Freinet e a gente destaca aqui, ó, as invariantes pedagógicas. Nesse título, aqui faço um destaque interessante, porque nesse título o Freinet vai fazer o quê? O Freinet vai elencar 30 invariantes pedagógicas. E aí, nesse elemento da teoria dele, há algumas críticas, né? Porque alguns acreditam que isso não são invariantes, são variantes. Mas, como já foi tratado em outros episódios, é preciso entender o processo histórico, o contexto e o momento em que esse teórico produziu e escreveu a respeito disso e as suas vivências. Então, são 30 invariantes, a gente vai ler todas elas, não, tô brincando. Né? Eu vou apresentar só algumas e se você ficar curioso, você acessa o material. Então, vamos lá conhecer essas invariantes pedagógicas do Freinet. Nesse livro, né, das invariantes pedagógicas, a gente tem algumas questões que são bastante discutíveis. Bom, a proposta de mudança metodológica nas escolas e nas salas de aula e o compromisso do professor com o ambiente social. Esses eram os elementos da proposta de transformação da pedagogia do Freinet, tá? Depois que ele morreu, teve essa carta, que era sobre escola moderna, que foi baseada em seus princípios, tá? Primeiro princípio, a educação é o desenvolvimento total da pessoa e não uma acumulação de conhecimentos, não é um adestramento ou uma servidão. Opomos-nos a toda doutrinação, negamos a ilusão de uma educação suficiente por si própria, uma educação asséptica, à margem das grandes correntes sociais e políticas que a condicionam. A escola de amanhã será a escola do trabalho, então forte influência aqui para a educação profissional. A escola deve ser centrada na criança, é a criança quem, com nossa ajuda, constrói a sua personalidade. A pesquisa, ou seja, o tateamento experimental, é a base e a primeira condição do nosso esforço para a modernização e a cooperação escolar. Os educadores que seguem a pedagogia Freinet são responsáveis pela orientação e difusão das ideias cooperativas. O nosso movimento da escola moderna está preocupado em manter relações de cortesia e colaboração com todas as organizações que trabalham no mesmo sentido. Nos relacionamos com a administração e a pedagogia Freinet é, por essência, internacional. E aí, a gente tem alguns elementos que são as invariantes da pedagogia de Freinet, né? Então, quando ele vai tratar sobre a questão das invariantes, ele vai discutir essas 30 questões das invariantes. Essa carta que eu comentei aqui, nesse trecho que o Ibernon traz, é um trecho, foi baseado na teoria dele, tá? Então, para o Freinet, a gente tem os títulos, né? As invariantes pedagógicas, que foi escrito por ele, e nesse livro ele vai trazer algumas questões, né? Então, como eu falei, ó, são 30 invariantes em 3 grupos. A natureza da criança, as reações da criança e as técnicas educativas. Para mim, especificamente Anabela, a mais interessante são as técnicas educativas, tá? Em que ele vai discutir essas práticas. Então, só para ficar com vontade, a primeira invariante com relação à natureza da criança é de que a criança tem a mesma natureza que o adulto. Isso é uma invariante? Freinet diz aos professores que a criança é como uma árvore que ainda está crescendo, mas que se nutre, cresce e se defende exatamente igual a uma árvore adulta. Então, existem, né, as 30 variantes são super complexas e que vale a leitura. A gente só deu spoiler para vocês ficarem com vontade aqui. Mas as principais contribuições nós já trouxemos. Se você ficou com vontade, ficou curioso de saber quais são essas 30 invariantes pedagógicas e entender como é que é a influência da pesquisa, né, da experimentação, da cooperação e da educação para o trabalho a partir da pedagogia de Freinet, vai lá, consulta o material, o livro está disponível na biblioteca virtual.
tá bom? Em 10 minutos é o que dá e até a próxima Bonanças! Educação à distância, mudando realidades.